Olá pessoal, estamos aí dando sequência em nossas aulas no regime remoto e aí estamos aqui nas operações de reorganização societária. Já vimos aí, né, os conceitos básicos, né, vimos aí a introdução às operações de reorganização societária. Essa aula já está aí postada para vocês, tanto o material em PDF quanto a videoaula. Né? Hoje a gente dá continuidade, né, na nossa aula aí do dia 1º de abril. E aí a gente vai estudar hoje, turma, o procedimento, tá? Qual que é o procedimento, né, para se realizar uma operação de reorganização societária, tá? Como que isso ocorre internamente na sociedade anônima, tá? Então, logo de cara, e só para a gente rememorar, né? Vamos passar rapidamente pelas 4 operações de reorganização societária, tá? Então nós temos, primeiro, a fusão, né? A fusão é a união de 2 ou mais sociedades, tá? Que vão se fundir, vão deixar de existir para formar uma sociedade nova que vai suceder em todos os direitos e obrigações das sociedades que foram fusionadas, tá? Isso é importante. Na fusão, as sociedades que estão se unindo, elas deixam de existir, tá? Porque agora vai surgir uma nova sociedade fruto dessa fusão, beleza? Então, importante, essa é a fusão, exemplo clássico, né? Sadia, Perdigão, formou a BRF, Brasil Foods SA, tá? A incorporação, corporação nada mais é que uma sociedade, a incorporadora, vai adquirir a incorporada, beleza? Então, na incorporação, a sociedade incorporada deixa de existir, né? Com a incorporadora tendo um acréscimo, né, no seu patrimônio, um acréscimo em ativos, beleza? Já que ela está adquirindo uma outra sociedade, tá? A incorporação é a operação clássica de aquisição de empresa, tá? Que a gente vai ver acontecendo no mercado aí toda hora, né? Beleza? Nós temos lá o Banco Santander, né? Exemplo clássico. Banco Santander incorporando o Banco Real, tá? Tranquilo? Então, Banco Real não existe mais, todos os seus ativos foram adquiridos pelo Banco Santander, né? Agências bancárias, ativos financeiros, beleza? Bens móveis, bens imóveis, etc. Tá? Então é isso. Nós temos uma operação aí em andamento, né? Ainda não é concreta, do Bradesco adquirindo o banco as operações do Santander no Brasil, tá? As operações do Santander no Brasil, beleza? Mas ainda não é algo definido, tá? Tá em andamento isso aí. Então, essa é a incorporação, né? Coca-Cola adquirindo ali Sucos Del Valle, tá? Corporação. Temos a cisão, beleza? Que é a divisão, né? A gente costuma chamar a cisão no mercado também de spin-off. Spin-off, tá? Essa expressão spin-off é uma operação de cisão, né? A nomenclatura que o mercado utiliza para as operações de cisão, tá? Que podem ser total ou parcial. Cisão total, a sociedade que é cindida deixa de existir, tá? E vai formar 2 novas sociedades ali. Cisão parcial, a sociedade cindida, ela continua existindo, né? E aí, a partir do seu capital, do seu patrimônio, vão se formar uma ou mais sociedades, tá? Então essa é a cisão, né? Exemplo clássico é a Gol com seu programa Smiles, tá?
A TAM com seu programa Múltiplos, beleza? Então, estamos diante aí de uma operação de cisão, beleza? E por último, a transformação, que é só alterar o tipo societário, né? Sociedade é limitada se transforma em SA, beleza? Ou vice-versa, né? O comum aí da gente ver nas operações de transformação que eu coloquei para vocês no PDF da última aula, e nós trabalhamos isso na videoaula, são os IPOs, né? Que é importante todo mundo saber isso, né? As aberturas de capital na bolsa, né? Então as sociedades, elas para se financiar, para adquirir mais recursos, se capitalizar, elas podem buscar o mercado de capitais, né? Buscar a bolsa de valores. E aí elas vão fazer uma transformação, elas são LTDAs, por exemplo, elas vão fazer uma transformação para SA, e aí, para se tornar uma SA de capital aberta, elas vão ter que passar pelo procedimento de IPO, tá? Initial Public Offering, tá? Que é justamente a colocação das ações na Bolsa de Valores, aqui no Brasil, na B3, tá? Temos aí eu citei lá para vocês vários IPOs, né, no material, IPO da Vivara, IPO do Hermes Pardini, tivemos o IPO recentemente da corretora de valores mobiliários XP, que não foi no Brasil, tá? A XP, ela optou por fazer o seu IPO lá nos Estados Unidos, beleza? Abriu seu capital, né? E tá lá hoje sofrendo lá com essa queda, né, nas bolsas aí do mundo inteiro. Ela saiu negociada lá nos Estados Unidos a R$40, né, 30 e tantos reais a ação. Hoje a ação já está R$17, né, lá nos Estados Unidos, né. O mercado está muito volátil atualmente, né. Então, e ela está sofrendo uma acusação lá também de fraude, a XP, tá? Ela está sofrendo uma acusação lá por uns escritórios de advocacia, alguns players de mercado lá, de não ter observado aí a legislação no IPO, tem incorrido lá em prática de ato ilícito, tá? Ilícito. Então, ela está sofrendo isso lá, tá? Beleza, pessoal? Então, ótimo. E aí, a gente vai para o procedimento agora, tá? Nessa nossa aula de hoje. Então, operações de reorganização societária, continuação, todo mundo com o PDF aberto aí, beleza? Aqui no nosso PDF, logo de cara, eu já coloquei para vocês aí uma operaçãozinha de fusão, famosa no mercado também, que é a criação da B2W, né? B2W, Companhia Global do Varejo. B2W, turma, ela é uma varejista de comércio eletrônico, tá? Que surge aí através da fusão da Americanas.com SA e da Submarino SA, tá? Que eram duas empresas também de e-commerce, né? De e-commerce eletrônico, tá? Então, essas duas companhias se fundiram aí e formaram a B2W Digital. Então, não existe mais Americanas.com nem Submarino. O que existe são apenas as marcas, tá? Apenas as marcas. Essas duas companhias se fundiram e foi criada a B2W, Companhia Global do Varejo, tá? Aqui é interessante destacar para vocês aí que a Americanas.com ela era uma subsidiária integral das Lojas Americanas SA, tá? A gigante varejista Lojas Americanas, né? Ela tinha a Americanas.com, que era o seu braço no comércio eletrônico, né? Sendo, portanto, uma subsidiária das Lojas Americanas, tá? O código das Lojas Americanas na bolsa é LAME4, tá? LAME4, que a gente chama de ticker, beleza? É o código da empresa. Então, a Americanas.com era uma subsidiária integral das Lojas Americanas, SA,
E aí as lojas americanas, como, né, sócio controlador majoritário, né, concordou em fazer essa fusão com a Submarino SA, tá? E aí foi criada a B2W, Companhia Global do Varejo. Eu vou colocar para vocês depois, eu vou disponibilizar para vocês o protocolo de fusão, que a gente vai ver o que é aqui depois dessas duas empresas, tá? Depois eu vou disponibilizar ele para vocês verem na prática como é que funciona, né? Uma fusão, né? Os documentos aí que são analisados, tá? Que são criados, né? E como isso ocorre dentro da companhia, né? Beleza? Então, ótimo, turma. Então é isso aí. E aí ela também adquiriu depois a B2W a Shoptime, tá? A Shoptime ela foi adquirida posteriormente pela B2W, tá? A B2W surge da fusão Americanas.com com Submarino e depois ela adquire a Shoptime, uma incorporação. Beleza? Tranquilo isso aqui, turma? Então, ótimo. Indo aqui para as regras comuns, né, que é o procedimento, então a gente tem que saber o que aqui? Prestem atenção. Para se efetivar uma operação de reorganização societária, a gente vai passar por 3 procedimentos, tá? Então, todo mundo gravando isso na cabeça aí, porque são 3 fases da reorganização societária, tá? Então, a primeira fase é o que a gente chama de providências preliminares, né? Ou seja, nessas providências preliminares, nós vamos estar aqui no campo da negociação, beleza? Ou seja, nas tratativas, nos entendimentos, beleza? Então, os administradores das companhias, né? Então, vamos supor que seja o caso de fusão, tá? Fusão aqui da Americanas.com com a Submarino formando a B2W. Os administradores da Americanas.com e os administradores da Submarino SA, eles começam as tratativas, né? As negociações, as conversas, beleza? Aqui vocês têm que lembrar, lá no direito civil, né, das fases de formação de um contrato. E num contrato a gente tem a fase pré-contratual, a fase contratual e a fase pós-contratual, né? Então aqui a gente está na fase pré-contratual ainda, tá? Ou seja, nas negociações preliminares, tá? As partes aqui, ó, os administradores das companhias estão conversando, estão se entendendo. É comum nessa fase eles formalizarem essas negociações por meio de um documento que se chama carta de intenções, tá? A carta de intenções, a gente vai chamar esse documento também na expressão em inglês Letter of Intentions, tá? Letter of Intentions. Vocês vão encontrar essa expressão aí quando estiverem atuando com operações de M&A, né? Merger and Acquisitions, tá? Na expressão do mercado, essas operações de reorganização societária também são chamadas de operações de M&A, tá? Na sigla em inglês M&A, né? Ou seja, Merger and Acquisitions, tá? Merger é fusão, acquisition, incorporação, tá? Então, existem inúmeros escritórios de advocacia no Brasil que atuam nesse tipo específico de operação. Então, quando vocês estiverem pesquisando vagas em escritórios de advocacia empresarial, vocês vão encontrar lá no... É comum vocês encontrarem lá nas atividades, né, que o escritório presta, né, a assessoria jurídica em operações de M&A, tá? Vocês vão encontrar a expressão M&A, Merger and Acquisition, tá? E aí dentro dessas operações, e aqui nas providências preliminares, a gente vai ter essas tratativas, essas negociações que costumam constar de um documento, tá?
Então, os administradores, eles vão conversando, vão realizando reuniões, né, para negociar a operação de fusão ou de incorporação, etc. E aí eles costumam reduzir isso a termo, já para ir criando as bases do negócio, tá? Já para ir criando ali, né, o entendimento. E aí a gente vai ter esse documento que se chama Letter of Intentions, tá? A carta de intenções, beleza? E aí, turma, e é importante, essas reuniões, né, se a gente está falando de grandes companhias aqui, elas são cercadas de sigilo, tá? Isso é importantíssimo, por quê? Porque a gente tem que lembrar aqui que se a gente estiver falando de companhias de capital aberto na Bolsa de Valores, né, a gente tem que ter o cuidado com a informação que está sendo ali tratada, né? Ninguém que faz parte de uma negociação de fusão pode negociar no mercado com base nessas informações, né? Não pode, isso é o que a gente chama de insider trading, tá? Isso é crime. Então, essas reuniões, elas costumam ser cercadas de sigilo, tá? De sigilo, a confidencialidade ali, ó. Não pode vazar informação para o mercado antes da operação se concretizar, porque senão gera uma volatilidade absurda nas ações, tá? No preço das ações. E além disso, quem está tratando ali não pode utilizar aquela informação para comprar as ações da empresa, enquanto elas estão na baixa, enquanto a operação não foi concretizada, para lá na frente, na hora que divulgar a informação, o preço da ação disparar, subir lá em cima e o sujeito vender, tá? Isso é crime, crime de insider trading, tá? Nós tivemos a prática desse crime no caso da fusão Sadia-Perdigão. É um caso clássico de insider trading, tá? No Brasil, foi a primeira condenação no Brasil pela prática desse crime. Beleza? Os administradores, nessa fase em que eles estavam nas tratativas, nas negociações preliminares, quando eles viram que o negócio ia fechar, eles começaram a comprar ações, tá? Começaram a comprar ações, tanto da Sadia quanto da Perdigão, beleza? Eram sociedades anônimas, autônomas. Começaram a comprar as ações na bolsa. Na hora que divulgou ao mercado que as duas empresas iriam realizar a fusão, eles venderam as ações, tá? E aí as ações subiram, né? Dispararam com a notícia, eles foram lá e venderam. Foram condenados, tá? Foram condenados criminalmente pela prática desse ilícito, tá? Depois, quem tiver interesse, pesquisa a história, né, da condenação dos administradores da Sadia e da Perdigão pela prática do insider trading, tá? Então é importantíssimo. Essas tratativas são essenciais, né, para definir aí as bases do negócio e, portanto, elas têm que ser cercadas de sigilo em razão aí de serem informações privilegiadas, né, fatos relevantes que não podem ser tratados de forma leviana, tá? Pelos administradores, sob pena de incorrerem aí, né, em responsabilidade, tanto civil quanto penal, beleza? Aí, turma, é o seguinte, uma vez consolidadas as tratativas, né, uma vez que os administradores chegaram ali num acordo, beleza, nessa negociação preliminar, eles elaboraram a Letter of Intentions, tá? A carta de intenções, também é chamada de memorando de intenções, tá? Também pode receber esse nome. Na hora que eles chegaram num acordo ali, aí vai vir a chamada diligência preparatória. O que é a diligência preparatória? Que no mercado a gente vai chamar de due diligence, tá? Due diligence,
que é a due diligence? A due diligence nada mais é que uma auditoria, tá? Uma auditoria. Então percebam aqui, ó, isso é importante. A gente está numa operação de fusão, por exemplo, de incorporação. As empresas que estão passando por essas operações, né, elas têm que conhecer a real situação uma da outra, né? Então vejam, se a Coca-Cola está comprando a Sucos Del Valle, ela precisa conhecer qual é a situação econômico-financeira real da Sucos Del Valle. Porque ao incorporar a Sucos Del Valle, ela está incorporando não só os ativos da empresa, mas está incorporando também o passivo dessa sociedade, beleza? A incorporação tanto de ativos quanto de passivos. Então a Coca-Cola precisa conhecer a real situação da Sucos Del Valle, porque isso vai influenciar no preço que ela vai pagar pela empresa. Tá claro isso aqui? Isso é importantíssimo. A Coca-Cola vai fixar um preço lá, né, para aquisição da Sucos Del Valle, beleza? E esse preço vai ser definido com base na real situação econômico-financeira da Sucos Del Valle, tá? Ou seja, da incorporada. Então, a due diligence, essa diligência preparatória, ela é essencial para que a incorporadora conheça a situação da incorporada, ou as sociedades que vão fazer a fusão conheçam qual é a situação real econômico-financeira de ambas, tá? Então, a gente vai ter a auditoria, né? A realização de auditoria, uma na outra, tá? Uma na outra. Então, as sociedades, né, que estão aí nessa operação de fusão, de incorporação, de cisão, elas têm que conhecer a real situação econômico-financeira, tá? Isso a gente vai encontrar principalmente em fusão e incorporação, né? Ou seja, uma vai franquear o acesso às demais, tá? Uma vai franquear o acesso às suas contas, aos seus livros empresariais, aos seus balanços, tá? Ao seu inventário de bens, beleza? Para que se possa realmente conhecer qual é a situação econômico-financeira daquela sociedade. Isso que é a due diligence, tá? E aí, quando a gente está falando aqui de grandes sociedades empresárias, grandes companhias, né, grandes SAs, existem empresas no mercado que são especializadas nesse tipo de operação, tá, turma? Então a gente vai ter aí a Ernst Young, né, a KPMG Consultores, a Deloitte, beleza? Ou seja, são todas empresas, né, de consultoria empresarial, tá? Especializadas nesse tipo de atividade, beleza? De auditoria, né? Então eu tenho toda uma equipe de profissionais com advogados, contadores, economistas, administradores de empresa, que compõem essas empresas de consultoria empresarial, que vão ser contratados ali para prestar a auditoria, tá? Para investigar a empresa que está sendo incorporada, né? Ou a empresa que está sendo fusionada, beleza? Então, gravem esses nomes, tá? Porque quem for atuar nessa área futuramente, né? E quem não for atuar também, mas tem que saber isso, né? Essas são as grandes companhias de consultoria empresarial, são todas multinacionais, essas que eu acabei de falar, tá? Que vão estar prestando aí, ó, serviços de auditoria para grandes sociedades empresárias o tempo todo, tá? É até interessantíssimo vocês buscarem estágio, quem gosta dessa área do direito empresarial, buscar estágio, programas de trainee nessas empresas, tá? Nós temos KPMG, Deloitte, Ernst Young, essas são as mais famosas, tá? São as mais famosas. Então todo mundo com atenção, porque nessa fase do diligence é isso que a gente vai ter. A contratação
Se forem empresas menores, é comum a contratação de escritórios de advocacia, tá? É comum a contratação de escritórios de contabilidade, né, para apurar ali, né, as contas da empresa, tá? Qual que é a real situação financeira daquela determinada sociedade, beleza? Então, essa é a fase de due diligence que é essencial para se descobrir passivos ocultos, tá? Né? Descobrir ali o real valor da empresa, tá? Qual que é o real valor dessa empresa, né? Isso vai passar por você conhecer qual é o tamanho da dívida dessa empresa, né? Qual que é a alavancagem dessa empresa, né? O que é alavancagem? Eu já expliquei isso para vocês. Alavancagem são aquelas dívidas que a sociedade contrai para poder investir no negócio, né? Ela contrai uma dívida junto ao banco para poder investir na empresa, né? E aí naquela esperança de que o giro empresarial vai dar para ela um retorno financeiro suficiente para pagar o empréstimo e dar lucro ainda, né, para a companhia. Isso é alavancagem, tá? Então, toda empresa tem um certo grau de alavancagem, né? Aí tem umas que tem uma alavancagem muito alta, outros que tem uma alavancagem mais baixa, beleza? Empresas que têm alavancagem muito alta tem que estar muito bem estabelecida no mercado. Uma situação dessa agora de coronavírus, por exemplo, que a gente está vendo aí, uma situação totalmente atípica, extraordinária, imprevisível, né? Está atingindo em cheio essas empresas com uma alavancagem alta, tá? Exemplo, companhias aéreas. Companhias aéreas são empresas extremamente alavancadas, tá? Por quê? Porque elas precisam muito de capital de giro para bancar a manutenção de aeronave, né? Elas costumam ter o custo, né, de se operar uma companhia aérea é muito alto, então elas mantêm constantemente um alto grau de alavancagem, né? Tanto que quem está acompanhando o noticiário corporativo aí, vai ver que os governos já estão estudando formas de auxílio às companhias aéreas, né? Não tem ninguém viajando, tá todo mundo parado, preso dentro de casa, né? Então caiu, hoje mesmo, a TAP, que é a companhia aérea de Portugal, né, opera aí no mundo todo, opera no Brasil também, ela está demitindo 90% do seu corpo de funcionários, né? Os aviões estão todos parados nos seus hangares, né? Então, essas companhias, elas costumam ter uma alavancagem muito alta e outra. A alavancagem de companhia aérea é em dólar, né? A dívida é em moeda estrangeira, não é em real, a grande maioria delas. As nossas aqui, Gol, tá? A Azul, a Gol, por exemplo, está sofrendo demais, a Gol está caindo muito, as ações na bolsa, porque muito endividada, tá? E endividada em dólar. E na crise, o que acontece com o dólar? O dólar dispara, né? O dólar agora tá quase 5,5, quase R$ 5,50, né? Já tá ali 5,30, batendo 5,30, beleza? Uma coisa absurda. Então, uma empresa que tem dívida em dólar, numa crise dessa, o dólar dispara, a dívida dela dispara também, né? E ainda sem giro, sem as pessoas estarem viajando, comprando passagem aérea, todo mundo cancelando passagem aérea, isso faz com que a empresa passe por uma situação complicadíssima, tá? E aí a gente já está vendo aí os governos se movimentando para fazer algum tipo de ajuda financeira a essas companhias aéreas, tá? Então, turma, vejam, é importantíssimo a due diligence numa operação de reorganização societária, justamente para conhecer a real situação da empresa, né? Em termos econômico-financeiros, tá? É isso, beleza? Porque isso vai influenciar no preço que vai ser pago, né? Numa incorporação, por exemplo. Estou lembrando de uma incorporação nova aqui no setor aéreo, agora
que eu lembrei dela aqui, a Azul, ela incorporou a Trip, tá? A Trip é uma companhia aérea menor que realizava voos, né? Voos no interior dos estados, né? Então aqui de Belo Horizonte para Ipatinga, né? Era voos mais internos assim, que a gente chama de voos domésticos, né? E para o interior, né? Do estado, né? A Azul incorporou a Trip, né? Adquiriu lá, portanto, todos os ativos da Trip, tá? Uns aviõezinhos turbohélice, assim, eu até viajei num avião desse uma vez e o avião deu um problema. Esse avião da Trip foi um terror, beleza? Tivemos que voltar para o aeroporto. Eu estava indo fazer uma audiência em Ipatinga, e aí o avião, com uns 15 minutos de voo, ele deu uma pane elétrica e a gente teve que voltar para Confins e eu perdi a audiência lá em Ipatinga que eu estava indo fazer. Então, hoje essa empresa é da Azul, tá? Tranquilo aí, turma. Então, due diligence é a primeira etapa, né? Logo ali que os administradores se entendem, formam a letter of intentions, né? A carta de intenção, eles chegam ali nas bases da operação, como é que vai ser, eles estão de acordo, eles vão começar a negociar preço, né? Negociar ali o preço, e aí é importantíssimo fazer a due diligence, tá? As diligências preparatórias à auditoria, que nas grandes SAs vai ocorrer por empresas especializadas nesse tipo de atividade que eu acabei de falar para vocês aí quais são, beleza? Aí eu coloquei para vocês aqui uma doutrinazinha do Fábio Ulloa, beleza? Ele explicando, né? Fábio Ulloa é o catedrático da PUC de São Paulo, tá? Um grande doutrinador aí do direito empresarial, beleza? Ele explicando justamente aí, né? Falando aqui dessa fase preparatória, né? Dessas diligências preparatórias, das negociações preliminares. Coloquei aqui uma atenção aqui para vocês. Por quê? Porque essa fase preparatória, ela gera responsabilidade para os administradores da companhia, tá? Então, o administrador de uma sociedade que ele não cuida em fazer a due diligence, tá? E lá na frente a operação ser efetiva e aparece um passivo oculto lá que não foi tratado quando das negociações, o administrador pode responder perante a companhia pelo prejuízo que ela vai levar, tá? Isso é importantíssimo, então há muito cuidado com isso. A responsabilidade aqui é do administrador, beleza? Ele que está conduzindo essa operação, né? Então, vão lembrar aqui que o artigo 1016 do Código Civil, isso é importante, o artigo 1016 do Código Civil fala que o administrador, né, de uma sociedade, ele responde pessoalmente por atos de culpa ou dolo no exercício da função. Então, o que significa isso? Significa que se ele age, né, conduzindo uma operação de reorganização societária e ele não faz a due diligence, não faz a diligência devida e lá na frente aparecem passivos ocultos, aparecem problemas na sociedade que foi incorporada, por exemplo, ele, por ter agido de forma negligente, vai responder perante os sócios, tá? Vai responder perante a companhia. É responsabilidade civil, tá? Por atos de culpa ou dolo no exercício da função, beleza? Então, muito cuidado. Eu coloquei aqui o exemplo, ó. O exemplo, ó, não recolhimento de determinado imposto pela incorporada, sendo que tal passivo não é considerado na avaliação das empresas envolvidas. Acionistas podem responsabilizar o administrador, tá? Então, muito cuidado, porque isso é comum de acontecer, tá? O administrador, principalmente em sociedades menores, né?
Sociedades maiores, vocês não vão ver isso acontecendo porque não faz nem sentido, né? Uma operação de incorporação envolvendo sociedades anônimas de grande porte sem uma due diligence prestada por empresas especializadas. Vocês não vão ver isso. Mas em sociedades menores, isso acontece, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí, que a due diligence tem que ser feita, né, corretamente antes de efetivar a operação. Aí, turma, feita a due diligence, né? Então a gente tem lá letter of intentions, ok, foi feita a due diligence, beleza? Apurou-se ali, né? As situações econômico-financeiras de cada um dos players envolvidos na operação. Aí é a hora da gente chamar os sócios para deliberar, tá? Isso que é importante. Então vejam, os acionistas da companhia ou os cotistas da LTDA, né? Essas operações podem ocorrer tanto envolvendo sociedades limitadas quanto anônimas. Então vejam, a hora dos sócios, né, decidirem é agora, tá? Então o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Depois que foram feitas as tratativas, as negociações preliminares, efetivada a due diligence, aí os administradores vão elaborar esse documento aí, ó, que está no item 1.2 aí do nosso material, o chamado protocolo, tá? O que é o protocolo? Ó, presta atenção. Superadas as fases das diligências preparatórias, os representantes legais das sociedades envolvidas assinam o protocolo, que fixa as bases da operação, tem natureza pré-contratual. Então vejam, o protocolo ele vai definir as bases, só que agora muito além da letter of intentions. A letter of intentions ainda está no campo das intenções ali, né? Ou seja, são tratativas iniciais, tá? Agora o protocolo não, o protocolo já vai definir de fato o que vai ocorrer ao se efetivar a operação, tá? Essa que é a ideia do protocolo, ou seja, é uma fusão, tá? Então, se é uma fusão, como é que vai ficar a situação dos acionistas, né? Os acionistas da Sadia, os acionistas da Perdigão, com a fusão, eles vão receber quantas ações da nova empresa, por exemplo, tá? Isso é uma das questões que tem que estar no protocolo. E aí eles vão assinar esse protocolo e depois que eles assinarem o protocolo, eles vão encaminhar o protocolo para a Assembleia Geral, beleza? A Assembleia Geral de acionistas ou de cotistas vai deliberar e vai votar o protocolo e vai aprovar ou vai rejeitar, beleza? Essa que é a ideia do protocolo, tá? São ali as bases da operação, quantas ações cada acionista vai receber, essas ações vão ser ordinárias, vão ser preferenciais, se forem preferenciais, quais vão ser as vantagens outorgadas, são ações ordinárias, a SA vai ser de capital aberto, vai ser de capital fechado. Isso que vai estar nesse documento chamado protocolo, tá? São as bases da operação já definidas nas tratativas preliminares, tá? Naquelas negociações preliminares, portanto, due diligence, tá? Então aqui a gente já está num outro documento, diferente da letter of intentions, que também vai tratar de bases da operação, mas de forma intencional. Aqui não, aqui já está definido, tá? Como que vai ser a operação, beleza? Já passou pela due diligence, já definiu, ó, vai ser assim, nós vamos criar tantas ações preferenciais, vamos ter tantas ações ordinárias, o bloco de controle vai permanecer com as ações, né, ordinárias em sua maioria, dando direito de voto, é isso, tá? O protocolo vai definir essas questões. Então, nós vamos trabalhar com o artigo 224, tá? E aí eu coloquei ele aí para vocês, ó. Rapidamente aqui, ó, só antes da gente
trabalhar o 224, percebam que eu coloquei aqui para vocês, ó, o protocolo ele tem natureza pré-contratual, né? Escrevi no finalzinho aí, ó, vincula a vontade das sociedades envolvidas através de seus administradores. O que é isso aqui? Quando a gente diz que tem natureza pré-contratual, significa que aqui já está vinculando a sociedade, tá? Então vejam, se eu tenho uma operação de incorporação, eu tenho a incorporadora e a incorporada, tá? Ainda na fase das diligências, foi feita auditoria, as empresas gastaram com isso, tá? Fazer auditoria não é barato não, é caro. As empresas gastaram com isso. Isso já gerou expectativas em ambas as companhias. Então vejam, quando os administradores assinam o protocolo, eles estão assinando um contrato preliminar, tá? Eles estão assinando um contrato preliminar. O que isso significa? Significa que se for rompida essa negociação, se for rompido esse contrato preliminar, gera responsabilidade para as partes, tá? Responsabilidade civil contratual, tá? Lá do artigo 389 do Código Civil, muita atenção com isso aí. Por isso que a gente diz que tem natureza, quando a gente diz natureza pré-contratual, é porque é contrato preliminar. E contrato preliminar que é rompido, ele gera responsabilidade civil, tá? Ele gera responsabilidade civil contratual, beleza? Por quê? Porque você teve a frustração das expectativas, a quebra de expectativa, e isso vocês já estudaram lá em Direito Civil, né? Viola a chamada boa-fé, o quê? Boa-fé objetiva, tá? O princípio da boa-fé objetiva, que está lá no artigo 422 do Código Civil, tá? E o princípio da boa-fé, vocês já estudaram, ele se aplica tanto na fase pré-contratual, quanto na fase contratual, quanto na fase pós-contratual, tá? Então, muita atenção para isso aí, beleza, turma? O rompimento dessa expectativa pode gerar responsabilidade civil contratual. Aqui no 224 eu coloquei aqui o artigo para vocês, né? Só para vocês verem aí o que significa bases da operação, né? Que é essa questão das ações, né? O tipo de ação, beleza? Então aqui vai ter uma série de elementos, né? Que são considerados aí as bases da operação e que, portanto, vão constar do protocolo. Então nós temos lá, ó, número, espécie, classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição. É essa ideia, né? Sadi e Perdigão, por exemplo, né? Tá, a turma é acionista, cada um tem lá suas ações. Vai criar a BRF, quanto que vai, como vai ser a substituição dessas ações, né? Quantas ações esses acionistas vão receber da BRF, em qual proporção, né? De quais classes, né? Espécie, etc, tá? 2. Os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão. É cisão? Então tá. Então, eu estou tendo lá a cisão da Smiles, né? Da Gol cindindo a Smiles, beleza? Criou a Smiles. Então tá. Quais são os ativos da Gol que vão passar para a Smiles, né? Na operação de cisão, tá? Beleza? A Smiles vai ficar com quais móveis, com quais imóveis, né? Vai ficar lá com o edifício de da empresa em São Paulo, né? Vai ficar só para Smiles, tá? Ela vai ter lá veículos, né? Que vão ser transferidos também para atender ali a nova sociedade que está sendo criada. Então é isso, tá? Esse deslocamento de ativos tem que estar no protocolo, beleza? Critérios de avaliação do patrimônio líquido, né? A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Como é que se calcula o preço de uma ação, beleza? Como é que se calcula o valor da empresa? Existem vários métodos, né? Para calcular o valor de uma empresa. Temos o método de fluxo de caixa descontado, temos o método
de comparação por pares, temos o método contábil, temos o método de avaliação a mercado, temos vários métodos que a gente vai analisar isso mais para frente. Então, é isso, tá? Depois todo mundo dá uma lidinha aí nos incisos do artigo 224, que são importantes, tá? É essa que é a ideia, é definir ali o que vai acontecer, né? Lá internamente, beleza? Inciso 4º, a solução a ser adotada quanto às ações ou cotas do capital de uma das sociedades possuídas por outra, né? Ou seja, a definição, né, de como vai ser aí a situação de ações que pertencem ao grupo de sociedade, né, que está ali se formando, né? Beleza? É isso, tá? Então, essa que é a ideia, todo mundo lendo aí o 224, tá? Não é números clausos esse artigo, né? O próprio inciso 7º aí vai dizer isso, ó, todas as demais condições a que estiver sujeito à operação. Então, é apenas exemplificativo, né? E aí é o caso concreto é que vai definir lá, né? O que vai constar dessa negociação, tá? Beleza? O que vai constar desse protocolo, né? Como é que vai se dar isso, beleza? Tudo tem que estar definido nesse protocolo. Por quê? Porque os acionistas, eles vão votar esse protocolo e vão aprovar esse protocolo ou rejeitar o protocolo. Então, se os administradores da sociedade, eles não detalharem exatamente quais são as bases da operação, né, o que vai acontecer com as sociedades, os acionistas rejeitam o protocolo lá na Assembleia, tá? Então, é função dos administradores definirem detalhadamente as bases da operação, seguindo aí como exemplo os incisos do artigo 224, tá? E outros que eles entenderem aí como sendo necessários constar do protocolo, tá? Passado o protocolo, qualquer dúvida me manda pelo SGA, tá, turma? Estou à disposição aí no SGA, todo mundo mandando as dúvidas aí para a gente ir desembolando. Já recebi algumas dúvidas aí, estamos aí para responder. Então vejam, turma, protocolo, base da operação. Depois do protocolo vem a chamada justificação, que vai estar no artigo 225 da lei de SA, tá? O que é a justificação? A justificação, e aí já vou adiantar para vocês aqui, lá na Assembleia Geral vai os dois documentos juntos, tá? Vão os dois juntos, vão o protocolo e vão a justificação, beleza? Vai os dois juntos. Então o que é a justificação? Justificação nada mais é que o próprio termo diz, é justificar a operação para os acionistas, tá? Por que vocês vão incorporar a Sucos Del Valle ou Coca-Cola? Por que vocês vão se fundir com a Sadia ou Perdigão? Beleza? É essa que é a ideia. A justificação é justificar a operação para os sócios, para os acionistas, tá? Então, qual que é o motivo dessa fusão? Qual que é o motivo dessa cisão? Qual que é o motivo dessa incorporação? Faz sentido isso, né, para a sociedade? Né? Isso vai gerar uma maior rentabilidade futura para a companhia? Né? Isso vai agregar valor à companhia? Vai agregar valor às minhas ações? Né? É isso que é a justificação. Né? Então, por exemplo, Sadia e Perdigão fazendo uma fusão, elas estão expandindo o mercado, elas estão ampliando o seu market share, né? Estendendo a sua capilaridade para outras regiões do país, né? Criando valor, né? Já que são duas marcas muito poderosas, beleza? É isso que vai constar da justificação, beleza? É convencer os acionistas, né, do racional por trás da operação, tá? É isso, é justificar para eles o porquê de se fazer a operação.
Ó, a Coca-Cola justificando para os seus acionistas a incorporação da Del Valle é muito simples, né? Ué, nós estamos incorporando a Del Valle porque nós temos visto aí uma queda no consumo de refrigerante no mundo inteiro. Então a gente tem que adquirir concorrentes que produzem suco, né? Que produzem outras bebidas, né? Que estão aí sendo amplamente consumidas, né? Beleza? Uma operação que a gente teve agora recente, né, não tem muito tempo, foi o Banco Itaú comprando grande parte das ações da XP, né? Incorporou uma parte da XP, tá? No caso aqui, a gente não teve uma incorporação de fato, porque a XP continua existindo, tá? Mas o que teve foi uma aquisição de ações da XP pelo Banco Itaú. Só que mesmo nesse tipo de operação eu vou ter protocolo, eu vou ter justificação. Então, qual foi a justificativa que os administradores do Banco Itaú, né, do Itaú Unibanco, fizeram para os seus acionistas, né? Olha, é uma corretora que vem crescendo, que está criando, criando uma situação disruptiva no mercado, né? Lançando uma plataforma digital, virtual, de negociação, né? De investimentos e tal. Então, justifica-se a aquisição porque é um concorrente que está incomodando a gente. Então, a gente vai lá e compra o concorrente. É essa que é a ideia, beleza? A justificação é você convencer o acionista do porquê se está realizando aquela operação, viu, turma? É isso. Então eu coloquei aqui para vocês o artigo 225, ele está lá, beleza? Ó, vamos ler ele aí, ó. Artigo 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral das companhias interessadas mediante justificação, na qual serão expostos 1. Os motivos ou fins da operação e o interesse da companhia na sua realização, beleza? Ou seja, qual que é o racional por trás dessa operação? Faz sentido? Isso vai agregar valor? Isso vai fazer minhas ações se valorizarem? Beleza? A rentabilidade futura da companhia vai ser ampliada? Qual que é o market share que a gente vai passar a ter com essa operação? É isso, tá? 2. As ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus direitos, se prevista, tá? Então aqui na justificação tem uma regrinha específica em relação ao acionista preferencial. O acionista preferencial é aquele, a gente já viu, né? Lá do artigo 17 da lei, ou seja, comumente ele não tem direito de voto, mas ele tem vantagens, preferências, tá? Então como é que vai ficar essa situação de quem já é acionista preferencial, né? Aqui nós estamos falando da situação de quem já é. O cara tem que... peraí, eu já sou acionista preferencial aqui da Perdigão. O que vocês vão fazer com as minhas ações preferenciais? Eu vou ganhar ações preferenciais na BRF também? Quais vão ser as vantagens das minhas ações preferenciais novas que eu vou adquirir, que agora vão ser da BRF, da Brasil Foods? É isso, tá? Então, os administradores têm que justificar lá para os preferencialistas como é que vai ficar a situação deles, né? Quem já é acionista preferencial, tá? Nós não estamos falando de novas ações preferenciais, tá? Novas ações preferenciais que vão surgir no contexto da estrutura do capital social da nova sociedade, aí é lá no protocolo. Aqui já é a situação de quem está na sociedade. 3. A composição após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir, tá? Então, é mais uma situação, né? Envolvendo aí a situação de quem já é acionista, tá? Como é que vai ficar essas ações que vão ser extintas, né? E a substituição dessas ações, né? Qual vai ser o percentual delas no capital da companhia, beleza? Dessas novas ações, né? Tendo em vista aí o valor do capital social
novo, né? Fruto da fusão, né? Ou da incorporação, beleza? 4. O valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes, né? Isso aqui é importante, o inciso 4 aqui, turma, por quê? Eu falei isso para vocês na última aula, tá? Quando a gente tem operações de reorganização societária, se o estatuto da companhia definir, se ele definir um quórum diverso para aprovação dessas operações na Assembleia, então os acionistas que não concordarem com a operação, eles podem se retirar da sociedade, tá? É o direito de retirada que vai surgir para os acionistas chamados dissidentes. Então o dissidente é aquele que não concorda. Ele não foi convencido pelo protocolo, ele não foi convencido pela justificação. Então ele não concorda, ele não vai aprovar a operação, tá? Então ele está querendo. Então ele passa a ter o direito de pular fora da sociedade e a sociedade vai ter que adquirir as cotas dele, pagar para ele o valor. Então é isso que o inciso 4 está falando, ó, o valor de reembolso das ações. Tá, se eu sou dissidente, eu não concordo com essa fusão, eu não concordo com essa incorporação. Então eu quero exercer o meu direito de retirada, que a gente vai chamar também de direito de recesso, tá? Retirada ou recesso é a mesma coisa. Eu não concordo, eu quero pular fora. Então quanto que eu vou receber pelas minhas ações? Né? Quanto que a sociedade vai me pagar, já que eu estou saindo fora da sociedade, que eu não concordo com essa operação? Isso tem que estar na justificação também, beleza? A justificação, portanto, turma, está tratando a situação de quem já está na sociedade, tá? Como é que vai ficar ali? Você tem que justificar a operação para esses sócios, beleza? Esses dois documentos, o protocolo e a justificação, eles vão juntos para a Assembleia, tá? Eles vão juntos para a Assembleia e os acionistas vão votar os dois conjuntamente, beleza? Tranquilo? Lá na Assembleia. Aí eu coloquei aqui para vocês uma observação que é importante, né? Que no âmbito do Código Civil, nós também vamos ter operações de reorganização societária, né? E aí lá, aqui ó, coloquei aqui ó, presta atenção, no âmbito do Código Civil, quando as operações envolverem LTDAs, devem ser elaboradas as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo. Lá no Código Civil, esses dois documentos, protocolo e justificação, eles não chamam protocolo e justificação, mas eles existem lá, só que o nome é diferente. O protocolo chama base da operação e a justificação chama projeto de reforma do ato constitutivo, tá? Esses dois documentos têm um nome diferente, têm nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Protocolo, as bases, né? O que vai ocorrer ali na nova sociedade que vai surgir, e a justificação, qual que é a justificativa para os acionistas, né? O racional por trás dessa operação, beleza? Qual que é a vantagem, qual que é aí, portanto, o motivo de se fazer essa operação, beleza? É a mesma coisa, só troca o nome. A gente vai encontrar esses documentos lá no artigo 1117 do Código Civil. Então, para operações envolvendo sociedades limitadas. Lembrem-se que quando a operação envolver sociedade anônima, então eu posso ter uma limitada e uma anônima, eu vou seguir a lei de SA, tá? Sempre que tiver SA envolvida na operação, a gente vai seguir a lei de sociedades anônimas. É só no caso de cisão que não tem aplicação do Código Civil em hipótese alguma, né? Porque a cisão ela só está regulada aqui na lei de SA, tá? A cisão ela não está regulada na lei no 10.406, no Código Civil, tá? Então a gente vai seguir a lei de SA mesmo que seja uma cisão envolvendo o LTDA apenas, tá? E dessa cisão surgindo sociedades limitadas, né? Beleza? Aí nós temos uma observação aqui que é importante: pessoas jurídicas resultantes ou remanescentes de cisão que tenham ocorrido em um dos 5 anos calendário anteriores não podem se valer
do regime diferenciado regulado pela Lei Complementar 123 de 2006. Que lei que é essa? Simples Nacional, tá? Então eu tenho aqui uma sociedade, ocorreu cisão, beleza? Então, ó, resultante de cisão ou remanescente de cisão. Sociedades cisionadas não podem adotar Simples Nacional, tá? Expressa a disposição legal lá do artigo 3º, inciso 9, né, da Lei Complementar 123. Então tem que tomar cuidado com isso. Se eu tenho lá uma LTDA que fez uma cisão, criou uma outra sociedade para operar uma outra atividade lá, beleza? Então, por exemplo, é uma fábrica de prego, tá? Uma fábrica de prego. Essa fábrica de prego, ela resolve agora desenvolver também o comércio de varejo de prego, né? Ela fazia a venda no atacado, agora ela quer operar no varejo, quer criar uma série de lojinhas espalhadas aí, centro de Betim, centro de Belo Horizonte, né? Ela quer espalhar lojas no varejo, né? De prego, de material de ferragem, etc. Ela vai e cria, né, a partir de uma cisão, uma outra sociedade para operar o varejo das ferragens, tá? Então, isso é importante, ela não vai conseguir adotar o Simples Nacional, tá? Porque o artigo 3º aqui impede, né, esse tipo de manobra, tá? Beleza? Já que é para evitar que fraude, tá? Para evitar a justificativa dessa proibição é a fraude, evitar fraude, né? Práticas aí de manipulação aí, né? Manipulação do direito, né? Do ordenamento jurídico para sonegar imposto, evitar tributação, etc. Beleza? Deliberações na Assembleia Geral, aqui coloquei os quórums de deliberação para vocês, então, nosso item 2 aí. Se a gente está em sociedade limitada, a aprovação depende de 3/4 do capital social, tá? Para aprovar operações de reorganização societária, fusão, incorporação e cisão, beleza? 3/4 do capital social. Então não é unanimidade, né? Agora, o contrato social pode mudar esse quórum, tá? Importante isso, o contrato social pode alterar esse quórum aí, beleza? Então 3/4. Na sociedade anônima é necessária a aprovação de acionistas que representem metade no mínimo das ações com direito a voto. Se outro quórum não for exigido pelo estatuto, então, mesma ideia, o estatuto pode prever um quórum distinto. E aí que lembrem-se, né, que se a gente está numa sociedade de controle majoritário, por exemplo, quem vai deliberar e vai decidir é o sócio majoritário pela operação, tá? Então, muita atenção aí, porque a gente pode estar numa situação aí em que essa decisão vai ser tomada por um único acionista, que vai ser o sócio majoritário. Por isso que tem que ter cuidado aí com SAs de controle, né, majoritário, etc. O ideal é sempre o controle gerencial, né? Quando as ações estão pulverizadas ali, permitem aos acionistas, né, fazerem acordos de acionistas, tá? Em controle minoritário também, né? Beleza? Tranquilo? Importante. Se tiver debênture, se a SA tiver emitido debênture, os debenturistas têm que aprovar também, tá? É nossa observação aqui, ó, importantíssima. Se a SA tiver emitido debênture no mercado, né, então tá lá cheio de debenturista, debênture a gente já viu, né? Artigo 52 da lei de SA, tá? É aquele título de crédito, né, que a companhia, né, vai criar para financiar suas atividades, né, vai colocar no mercado. Nós vimos lá a chamada debênture incentivada de infraestrutura, todo mundo lembrando isso aí, que isso é importantíssimo, né? Que é isenta de imposto de renda, né? Então, se tem debênture emitida no mercado, os debenturistas têm que aprovar a operação, tá? Ou a operação de reorganização vai envolver resgate do valor mobiliário
nos 6 meses seguintes, que é devolver o dinheiro corrigido com juros para os debenturistas, tá? Então, essa regra é importante, lá do artigo 231. Se eu tenho debenturista, se a companhia no passado emitiu debêntures e ainda não pagou os debenturistas, então se ela quiser realizar uma operação de reorganização societária, ela vai se sujeitar à deliberação dos debenturistas para aprovar essa operação, tá? Porque senão a operação pode ferrar com os debenturistas, né? Os debenturistas têm interesse ali na companhia, eles querem receber, eles não são sócios, mas eles têm interesse financeiro ali, né? Eles emprestaram dinheiro para a empresa. Então eles têm que pegar esse dinheiro de volta, beleza? Então, ou eles aprovam, ou então coloca-se lá no protocolo, beleza? E na justificação a situação aí de pagar para eles, tá? O resgate, né, da debênture, beleza? Nos 6 meses seguintes, que é nada mais, nada menos que pagar os debenturistas. Beleza aí, pessoal? Tá tranquilo? Então, ótimo, é isso aí. E aí, uma vez aprovado o protocolo, a justificação lá na Assembleia de Sócios, aí a gente vai para as formalidades de registro, tá? Então lá, ó, fazendo a leitura ali, ó. Aprovada a incorporação, fusão ou cisão na Assembleia Geral, adotam-se as formalidades de registro na junta comercial e nos órgãos de assentamento de propriedade, né? INPI, cartórios imobiliários, etc., exigidas em cada caso. Então, a junta comercial vai registrar o estatuto da nova sociedade que surgiu da fusão, né? E aí é o departamento jurídico que cuida disso, né? Beleza? O assentamento nos órgãos de propriedade, vamos supor que nas sociedades fusionadas havia ali patentes de invenção, né? Haviam ali marcas, né? Marca, patente de invenção, patente modelo de utilidade, nós estudamos na aula no semestre passado, empresarial 1, são bens móveis, né? Então agora vai ter que transferir a propriedade dessas patentes, né, para a nova sociedade, beleza? Ou então, se é incorporação, a incorporada cedeu todos os ativos para a incorporadora, então a incorporadora agora passa a ser titular das patentes de invenção, de modelo de utilidade, dos registros de marca, de desenho industrial, tá? E aí a gente vai trabalhar no INPI com isso, né? No Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que vocês já estudaram no Empresarial 1, todo mundo lembrando. Cartórios imobiliários para os bens imóveis, né? Galpões, terrenos, beleza? Pontos comerciais, etc., né? Onde a gente vai ter a transferência de propriedade, beleza? Então vejam que a operação ela é complexa, ela não é simples, ela vai exigir uma série de tratativas e de procedimentos, né, para se formalizar a incorporação, a fusão, a cisão, etc., tá? Então, se eu tenho cisão, eu estou transferindo ativos, eu estou transferindo bens móveis, bens imóveis, marcas, patentes. Então, você tem que ter, né, o registro dessas propriedades, né, sendo feito da forma devida. Beleza, pessoal? Coloquei para vocês aí ainda julgados, 2 julgados aí relacionados, envolvendo operações de reorganização societária. Esse primeiro julgado aí trata da isenção de TBI, né, em operações de reorganização societária que eu expliquei para vocês na última aula. Né? Depois, quem assistiu a última aula e viu que a gente tem lá uma isenção de TBI, beleza? Coloquei um julgado aí dessa isenção de TBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis. E um outro julgado aqui tratando, né, de uma operação que ocorreu de aquisição de ações envolvendo aí o Banco Nacional, beleza? E é isso, pessoal. Depois deem uma lida aí nesses julgados, né? Se tiverem aí com tempo, com interesse, baixem os acórdãos, leiam o inteiro teor desses acórdãos, vocês
verem os institutos sendo trabalhados na prática. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição no SGA, beleza? Em breve aí eu vou mandar para vocês exercícios, tá? Nós vamos fazer uns exercícios aí, né? Fazer uns exercícios aí sobre questões de concurso, de OAB, para vocês irem treinando aí também esses conteúdos, né? Enquanto a gente está aí no regime remoto. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, mandem pelo SGA. Vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.